Olá, seres! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora continuar a leitura da Constituição Federal? Nós paramos no capítulo 7 da Administração Pública, onde íamos falar na seção das disposições gerais, o artigo 37. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Eu tomei esse café aqui porque café é frio, ninguém merece. E já tava. Federal dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: para inciso 1º, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo de comissão, declaração em lei livre, nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o período improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8. A lei reservará o percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e defensores públicos. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito da remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. O subsídio dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvando o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4
Artigo 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. A linha A, de 2 cargos de professor. A linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição da empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar neste último caso definir as áreas da sua atuação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências e qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto no incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 1, as reclamações relativas à prestação dos serviços em geral asseguradas a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica, externa e interna de qualidades dos serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo observado no disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33. Inciso 3º. A disciplina de representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º.
A lei disporá sobre os requisitos e restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso às informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas ou desempenhos para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. O prazo de duração do contrato, 2. Os controles e critérios de avaliação e desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. Parágrafo 9. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e às suas subsidiárias que receberem recursos da União e dos Estados do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos da aposentadoria decorrentes dos artigos 40 ou 42 e 142, com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios do que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório, expressamente previstas em lei ordinária, aprovadas pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os poderes e órgãos constitucionalmente autônomos. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal, fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições de lei orgânica, como limite único, subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto deste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais dos vereadores. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo e de contribuição decorrente de cargo, emprego ou fundação pública, inclusive do regime geral ou previdência social, acarretará o rompimento de vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extingua o regime próprio de previdência social. Parágrafo 16. Parágrafo 16º, né? Os órgãos de entidade de administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo do seu tempo de serviço, será contado para todos os efeitos legais, efeitos para promoção do merecimento.
Inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Seção 2. Os servidores públicos. Artigo 39. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão as escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos de requisito para promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 33, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, parágrafo 10 e 11. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios poderá restabelecer relação entre maior e menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, parágrafo 11, inciso 11, Parágrafo 6º. Os poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e a racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade. Parágrafo 8. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário vinculadas ao exercício de função, de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigado a realização de avaliações periódicas para verificação de continuidade das condições que ensejaram a concessão de aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. Inciso 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Inciso 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal e nos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. Os proventos da aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo que se refere ao parágrafo 2º do artigo 201, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral da Previdência Social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Parágrafo 3º.
As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio da Previdência Social, ressalvado dispostos no parágrafo 4º-A e parágrafo 4º, a linha A, e parágrafo 4º, a linha B e a linha C. E parágrafo 5º. Parágrafo 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar o respectivo ente federativo da idade, tempo e contribuição diferenciados para a aposentadoria de contribuição para aposentadoria de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a sua caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes de aplicação no disposto do inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se contra outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral da Previdência Social. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo federativo, ao qual tratará de forma diferenciada a hipótese da morte dos servidores, de que trata o parágrafo 4º-B, decorrente da agressão sofrida no exercício em razão da função. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme os critérios estabelecidos em lei. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado dispostos nos parágrafos 9 e 9 alineado do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10º. A lei não poderá estabelecer em qualquer forma de contagem tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37 à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarada em lei livre, nomeação e exoneração de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral da previdência social. Parágrafo 3º. Parágrafo 13, que é o 13º, perdão, gente. Ixi. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário. Só um minuto que eu fiz cagadinha, peraí. Peraí, gente. Fiz merdinha. Isso. Livre nomeação de outro
cargo temporário, inclusive em mandato eletivo ou de emprego público, regime geral da Previdência Social. Parágrafo 14. A União, os Estados e o Distrito Federal, os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo municípios, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado dispostos no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá planos de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada, de proveniência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Somente mediante sua prévia e expressa opção, disposto nos parágrafos 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição correspondente do regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime que trata esse artigo que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária, até complementar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata os parágrafos o parágrafo 22. Parágrafo 21 foi revogado. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. 2. Modelo de arrecadação e de aplicação de utilização dos recursos. 3. Fiscalização pela União e controle externo social. 4. Definição do equilíbrio financeiro e atuarial. Quinto, condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária, de que trata o artigo 249 para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Sexto, mecanismo de equacionamento do déficit atuarial. Inciso 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. 8. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta ou indiretamente com gestão do regime. 9. Condições para adesão a consórcio público. 10. Parâmetros para apuração da base do cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Parágrafo 1º, inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa.
Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua necessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Com condições para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Isso, nós vamos até agora nós vamos para a seção 3 dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Vamos lá. Artigo 42. Os membros das polícias militares, corpos de bombeiros militares e instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8, do artigo 40, parágrafo 9 e do artigo 142, parágrafos 2 e 3, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3, inciso 10, sendo as patentes oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência na atividade militar. É só isso aqui, né? Esse artigo é só um artigo que trata. Agora, seção 4 das regiões, também é só um artigo. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular em sua ação um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre, inciso 1, as condições para a integração em regiões em desenvolvimento. 2. A composição dos organismos regionais que executarão na forma da lei os planos regionais e integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente como estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. Inciso 1. A igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2. Juros favorecidos para o financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Parágrafo 4. Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2, inciso 3, considerará os critérios de responsabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Agora nós vamos entrar título 4 agora, né? Da organização dos poderes. Mas, pessoal,
Isso. Capítulo 1 do Poder Legislativo. 1 do Congresso Nacional. Artigo 44. Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo os seus ajustes necessários do ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes do Estado e dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandatos de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Artigo 47. Esse é o parágrafo 3º. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, inciso 1, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, inciso 2, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de créditos, dívida pública e emissões de curso forçado. Inciso 3. A fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 4. Inciso 3. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. 4. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 5. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimos e bens do domínio da União. 6. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas dos territórios ou estados ouvidas as respectivas assembleias legislativas. 7. Transferência temporária da sede do governo federal. 8. Concessão de anistia. 9. Organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios de Organização Judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Observado que estabelece o artigo 84, inciso 6, a linha B. Inciso 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Inciso 12. Telecomunicações e radiodifusão. Inciso 13. Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. 14. Moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe nos artigos 39, parágrafo 4, artigo 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. 4. Aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas.
5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 6. Mudar temporariamente sua sede. 7. Inciso 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observados que dispõem o artigo 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. 8. Inciso 8. Fixar o subsídio do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Inciso 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Fiscalizar e controlar diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 13. Escolher 2/3 do membro do Tribunal de Contas da União. 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes às atividades nucleares. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional, previstos nos artigos 167b, 167c, 167d, alíneas, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar o ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República ou o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem pessoalmente informações sobre previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assunto de relevância ao seu ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Seção 3 da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 3. Elaborar o seu regimento interno. 4. Dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos nas leis de diretrizes orçamentárias. 5. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7.
Vamos deixar o partir do Senado Federal para o próximo vídeo. Um beijo!